o Salmo de número 32, 31, e vamos ler o versículo 23 e o 24, a uma só voz. Vamos. Leiamos. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Poderia sentar, louvemos a Deus com coral. Reverendo Ludigero Bonilha, ele fará a exposição da palavra do Senhor. Que Deus o abençoe. Capítulo de número 11. O verso de número 23 em diante, que são as palavras institucionais da ceia do Senhor, que afirmam: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Bendito Deus, nosso Pai, a tua palavra aberta diante de nós. E se tu quiseres, ó Deus, então a aplica ao nosso coração, para que o nosso entendimento, ó Deus, seja iluminado pelo teu santo e divino Espírito, para que possamos compreender, ó Deus, o teu propósito na exposição desta palavra santa e bendita que está agora diante de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, 4 coisas são necessárias para que possamos abordar as Sagradas Escrituras. A primeira delas é que nós entendemos que na Bíblia não há contradições. Tudo aquilo que nós, porventura, imaginarmos que sejam contraditórias nas Escrituras é um equívoco de nossa parte. No budismo existem contradições. O budismo afirma que Deus é uma mão que aplaude. Ele é Deus e não Deus ao mesmo tempo e na mesma proporção. Ele é o bem e o mal que são iguais e que se anulam. Ele é o yin e o yang. Lembra aquela figura do yin e do yang? Porque Deus é contraditório. Ele se anula. Na verdade, muitas vezes nós corremos riscos de entendermos, imaginarmos contradições em Deus. Os meus alunos, especialmente o pastor da sua igreja, de vez em quando queria me pegar numa situação constrangedora e fazer algumas perguntas assim meio capciosas ao professor de teologia sistemática. E os alunos de vez em quando perguntavam assim: Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não possa movê-la? Qualquer que seja a resposta. Eles não faziam essa pergunta para esclarecer, mas eles faziam para me constranger. Porque qualquer que seja a resposta, evidentemente eu estou em maus lençóis. Porque se eu disser que Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não possa movê-la, Deus pode se autolimitar. Ou então, que ele não pode. E então, como é que fica a onipotência de Deus, que Deus pode tudo? A resposta é clara: Deus não pode. Deus não pode, Deus não pode se contradizer. Deus não pode tudo, meus irmãos. Deus não pode mentir. Deus não pode ser injusto. Há uma consistência no caráter de Deus. Portanto, a resposta é que Deus não pode tudo, porque Deus é consistente. Deus não pode criar um outro Deus do tamanho dele, porque ele é consistente consigo mesmo. Mas existem 3 outras coisas que são extremamente importantes para nós entendermos quando abordamos as Escrituras, porque várias vezes parece que o texto é contraditório, e via de regra não é contraditório, ele é paradoxal.
Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Como é que pode? É porque os paradoxos, na verdade, são simplesmente uma fraseologia. E você pode dizer a mesma coisa sem ser paradoxal. Por exemplo, quando Paulo diz assim, sou fraco, quando eu sou fraco é que eu sou forte, o que ele está dizendo, em outras palavras, é que quando eu sou fraco, eu sou mais dependente de Deus. E quando eu sou mais dependente de Deus, eu sou forte. Você percebeu? Você disse a mesma coisa sem ser paradoxal. Então, os paradoxos não podem ser contradições absolutas, porque se forem contradições absolutas, na verdade, você fere a essência do caráter de Deus. Mas você encontra uma outra coisa nas Escrituras, aquilo que os teólogos chamam de antinomias, antinomos, ou leis que são contrárias. E elas, na verdade, não se fundem, elas são mantidas em tensão. Por exemplo, quando o Senhor Jesus ora e diz assim, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, soberania absoluta de Deus na salvação. Mas o versículo subsequente, que infelizmente tem um subtítulo lá, e que atrapalha muito a gente, né? A gente pensa que é um outro assunto, é o mesmo assunto. O versículo subsequente diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, estas duas verdades que não se fundem, mas elas são mantidas em tensão. Vou dar um outro exemplo. Quando o apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, faz aquele sermão impressionante, trazendo à tona dois textos das Sagradas Escrituras, dois profetas que são trazidos à consideração, o profeta Joel e o profeta Davi, quando ele diz assim, falando a respeito da morte de Jesus, ele diz assim, tendo sido este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vírgula, vós o matastes. Você percebeu? Duas coisas que certamente não se fundem, mas que são mantidas em tensão. A soberania absoluta de Deus na morte de Cristo e a responsabilidade humana. Nada de 50%, 50%, não. 100% de um lado, 100% de outro lado. São as antinomias. Mas há uma terceira coisa que nós encontramos e nós estamos hoje, na manhã deste domingo, dramatizando. Mistérios. Mistérios. A palavra mistério aparece 22 vezes na Bíblia. Destas 22 vezes, 18 vezes é Paulo que a usa. Mistérios. Ou melhor, aquilo que nós sabemos, mas não sabemos. Aliás, tem um bocado de coisa que nós sabemos, mas nós não sabemos. Se você perguntar para um físico, um cientista, para que ele defina a natureza da luz, até hoje os cientistas não sabem definir a natureza essencial da luz. Mas eu na verdade, não preciso saber muito bem, cientificamente, definir a luz. Quando eu chego num quarto escuro, o que eu faço? Acendo a luz, não é não? Ainda que eu não saiba definir a natureza essencial cientificamente da luz, eu, na verdade, não preciso, porque eu sei, mas eu não sei. Por exemplo, nós sabemos que Deus nos ama, mas para que Deus nos amasse, então, Ele proveu, como nós dissemos ontem, amor fora de nós para que Ele pudesse nos amar, porque Ele não encontrou uma nesga de amor em nós que Ele pudesse se atrair. Não há nada em nós que o atraia. Pelo contrário, nós despertamos em Deus a sua ira, a sua cólera. Segundo aquilo que nós encontramos no Salmo de número 90, a cólera que Deus sente a cada instante ao olhar para nós. E então, Ele provê fora de nós amor, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
E há um versículo nas Escrituras que, via de regra, é um dos mais conhecidos, mas o mais maltratado dos versículos, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Conhece esse versículo, não é verdade? E tem muita gente que diz assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira. Absolutamente. Deus não amou ao mundo de tal maneira. Deus amou ao mundo de tal maneira. A maneira de Deus amar é Cristo. A manifestação mais exuberante, cristalizada do amor de Deus é Cristo. Deus amou ao mundo de tal maneira. A maneira é Jesus. E aqui então nós temos efetivamente um grande mistério. Nós sabemos, o amor que porventura você é alvejado, o amor que porventura atinge a você, é do tamanho de Cristo, é do tamanho de Deus. Nós sabemos, mas nós não sabemos tudo aquilo que significa o amor levado às últimas consequências no Senhor Jesus Cristo. E aqui então, diante desta mesa, nós temos exatamente isto. Nós temos um mistério. E este mistério é traduzido na Septuaginta pela palavra sacramento. Todas as vezes que aparece a palavra mistério na Vulgata Latina, é traduzido por sacramento. Sacramento é aquilo que sabemos, vemos, estamos experimentando, contudo, existem aspectos espirituais para além, numa dimensão espiritual que nós nem sequer podemos aquilatar. Nós estamos, na verdade, meus irmãos, diante de uma dramatização que nós não temos sequer condições de penetrar o seu conteúdo. Está para além das nossas possibilidades espirituais. Nós cremos somente, mas nós não aquilatamos. Há uma realidade espiritual ao derredor de tudo isto que está acontecendo, ao derredor desta singela mesa, sem nenhuma aparência, sem nada que porventura viesse nos atrair assim, a retina dos nossos olhos, nada disto, mas por detrás, numa dimensão espiritual. Portanto, meus irmãos, nós não estamos tratando meramente a respeito do passado. Esta mesa não é meramente um memorial. Esta mesa é uma mesa sacramental, porquanto aponta para 3 momentos, e estes momentos são momentos extremamente importantes. Nos remete ao passado, nos remete ao futuro, porque todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, e há aqui uma realidade presente. Nós não podemos imaginar, na verdade, a não ser pelos olhos da fé, que quem está à cabeceira desta mesa e preside esta mesa é o próprio Senhor Jesus. Ele está aqui conosco. Na verdade, meus irmãos, na singeleza de um templo construído, 3 móveis são essenciais. E esta mobília não pode deixar de faltar. Primeiro móvel, o púlpito. O púlpito é, na verdade, da onde nós anunciamos a palavra de Deus viva e eficaz. É Deus abrindo a sua boca e instruindo o seu povo que se reúne aqui para ouvir a voz de Deus. Os servos do Senhor que se postam no púlpito nada mais são do que porta-vozes. Eles são embaixadores. Eles, na verdade, proclamam, e na medida em que proclamam a palavra de Deus, essa palavra é viva, eficaz, e que produz um impacto na nossa vida, lava o nosso coração. Somos lavados nesta manhã, portanto, neste impacto da palavra de Deus, que atinge a nossa vida, muda a nossa maneira de entender, abre as cortinas para realidades espirituais, porque até então nós estávamos orientados pelo Jornal Nacional. Mas aqui, quando nós chegamos aqui, nós começamos a compreender, existe uma realidade espiritual para além daquilo que nós vemos, daquilo que nós apalpamos.
O púlpito, por exemplo, portanto, é esta cortina que se abre para que nós possamos então estar diante dessas realidades que somente a palavra de Deus pode nos trazer. São os óculos pelos quais nós lemos concretamente, corretamente a realidade. Estamos aqui, portanto, diante desta realidade espiritual. O segundo móvel, que deve ser parte essencial, não é a tigela. Está faltando um móvel aqui nesta igreja. É a pia batismal, não é a tigela que o presbítero, o diácono pega ali e traz para o pastor. Não, a pia batismal está afirmando, a promessa é para vós e para vossos filhos, que devemos nos aproximar. E portanto, meus irmãos, o rito inicial, o rito de iniciação na igreja do Senhor é o rito do batismo, que abre as portas para nós e para nossos filhos, porque a promessa é para nós e para os nossos filhos, aonde eles haverão de ser educados no caminho do Senhor, admoestados segundo a palavra de Deus, orientados por esta aliança perpétua, este pacto que nos une de uma forma extraordinária. Irmãos queridos, eu tenho viajado o mundo inteiro, o mundo todo, e aonde eu vou, eu encontro uma afinidade espiritual tão grande com o povo de Deus. Muitas vezes eu não posso falar a língua deles. Estive há algum tempo atrás em Kosovo, e um dos pastores, um jovem pastor que estava lá, claro, a minha palavra foi traduzida para a língua deles, né? O albanês, e de repente esse jovem pastor manda uma carta para mim dizendo o seguinte: eu nunca tinha ouvido falar a respeito do Evangelho com tanta profundidade, segundo a palavra de Deus, uma afinidade profunda nesse relacionamento que existe, por causa deste rito ilustrativo, a circuncisão do Novo Testamento, que é exemplificado pela pia batismal. Terceiro móvel, a mesa do Senhor, na qual todos nós nos reunimos, ao derredor da qual todos nós nos reunimos, para experimentarmos uma comunhão que é indelével, misteriosa, portanto. Aqui nós anunciamos, portanto, realidades espirituais que fazem parte do nosso cabedal, que fazem parte da nossa herança de fé. Não anunciamos meramente o que está acontecendo, o que aconteceu no passado, nem somente aquilo que nós aguardamos para o futuro, mas nós estamos convictos que é verdade, meus irmãos, que quando colocamos o pão na nossa boca, o pão não se transubstancia, não é uma hóstia que então se torna na substância do próprio corpo de Cristo. Não é isto que nós acreditamos. Nem que o sangue representado pelo cálice se transforma, portanto, no sangue de Jesus. Não, absolutamente não. Nós não acreditamos na transubstanciação, nem mesmo na consubstanciação, ou melhor, ao derredor, ao lado da substância do pão, a substância espiritual do corpo de Cristo. Não, absolutamente. Mas nós temos uma visão sacramental deste momento. O que nós acreditamos, e o que as Escrituras nos orientam a acreditar, é que enquanto comemos do pão, que é pão, não se transforma, ele não se consubstancia e não se transubstancia, mas quando comemos do pão, nós estamos, na verdade, ainda que a nossa boca coma de um elemento físico, material, a nossa alma se alimenta de Jesus. É Jesus o nosso alimento. E nós estamos afirmando categoricamente que sem Cristo nós estamos, na verdade, à míngua. Passamos fome. Ele é o pão da vida, dele nós nos alimentamos, é dele que nós queremos então, meus irmãos, nos apropriar.
E quando o recebemos, na verdade, nós o recebemos espiritualmente, mas não recebemos, na verdade, de uma forma que fuja esta realidade sacramental. Quando nós o recebemos, ainda que espiritualmente, nós o recebemos realmente. Estamos, portanto, diante de uma realidade espiritual, a ponto desta mesa ser uma mesa que produz um impacto tal que ninguém sairá daqui isento. Se você participa condignamente, você, na verdade, está se alimentando. Quem não participa condignamente, não come do pão e bebe do cálice, sem discernir o corpo do Senhor, na verdade come para si condenação. Aqui a bênção ou condenação. Esta mesa, na verdade, é poderosa. Existe um poder nesta mesa, um poder espiritual. Estamos, portanto, diante de realidades de uma dimensão tal que somente pelos olhos da fé nós podemos participar. Irmãos, o Senhor Jesus está presente aqui entre nós. Ele jurou que haveria de estar presente em todos os momentos que nós nos reuníssemos, mas de uma forma especial, quando nós nos reunimos ao derredor da mesa do Senhor. Neste momento especial, a palavra de Deus agora dramatizada e impactada, trazida, portanto, ao nosso coração, através deste drama bendito. Irmãos queridos, isto nos mostra que estamos diante de uma realidade comparativa, porque compara com a realidade do Antigo Testamento. Os sacramentos do Antigo Testamento eram sacramentos sanguinolentos. A primeira coisa que esta realidade que está diante de nós nos afirma é que não existem mais sacramentos sanguinolentos. Não há possibilidade mais de derramamento de sangue. Nós discordamos profundamente da teologia de Tomás de Aquino, a teologia católica romana, que afirma que a missa é um sacramento que repete o sacrifício de Cristo. Jamais! O sacrifício de Cristo é único, singular, não repetitivo. Nós não estamos repetindo o sacramento do Antigo Testamento, ou derramamento de sangue. Não há derramamento de sangue aqui. Na verdade, meus irmãos, é bom lembrarmos que todos os sacramentos sanguinolentos do Antigo Testamento não produziram o que se intentava. Os sacrifícios do Antigo Testamento não perdoaram pecados, ainda que fossem aos milhares. Você se lembra muito bem quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, né? Milhares de animais foram imolados, touros sem fim, cordeiros que derramaram o seu sangue imolados. Os sacerdotes estavam empapados em sangue, pisavam em lama de sangue. Nenhuma gota, nenhum daqueles sacrifícios perdoou pecados. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, afirma que aqueles sacrifícios pura e simplesmente suspenderam a punição, até que um dia, vindo em direção às barrancas do Rio Jordão, Jesus Cristo aparece ali, e João Batista, olhando para ele, diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estamos, portanto, meus irmãos, diante não pura e simplesmente de uma representação através desses sacrifícios do Antigo Testamento, mas nós estamos diante da nova aliança, eficaz, poderosa, que tudo aquilo era pura e simplesmente representação. Agora já não temos mais uma representação, nós temos uma realidade espiritual, e estamos fiados nesta realidade. Irmãos queridos, certamente há algo dentro de nós que nós precisamos resolver. Como Deus pode perdoar pecados? O problema da culpa,
o problema daquilo que fazemos, daquilo que falamos, daquilo que nós somos, é um problema, na verdade, indelével, é um problema que está intrincado no nosso ser, na nossa vida, na nossa alma. Queremos nos libertar disto, e as Escrituras nos afirmam que Deus em Cristo é especialista para tratar das nossas culpas. Ele tomou sobre si as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, a cruz que se levanta, e ali então o derramamento do sangue de Jesus, produz o efeito que Deus intentou, que é a purificação dos nossos pecados. É como se Deus estivesse dizendo: não temos mais o que nos colocar em assombro diante de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz. Deus não está mais em litígio conosco. Ele não vai nos tratar de acordo com aquilo que nós merecemos, porque o castigo já foi colocado sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando nós chegarmos diante de Deus, naquele dia do juízo, nós ouviremos pura e simplesmente a palavra da boca do Senhor Jesus: vinde a mim, tomai para vós o reino que vos está proposto, como se nós não tivéssemos cometido pecado nenhum, pureza absoluta. Ah, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus decidindo nos tratar, não de acordo com aquilo que nós merecemos. Eu de vez em quando fico ouvindo algumas orações que são verdadeiras idiotices, maluquices. Eu ouvi há poucos dias atrás alguém orando assim: ó Deus, seja justo comigo. Eu fiquei pensando, se Deus for justo conosco, Ele faz pura e simplesmente e você desaparece. Eu não quero que Deus seja justo comigo. Eu quero, na verdade, que Deus seja compassivo comigo, mas ainda assim, o seu caráter seja, na verdade, consistente, porque eu também não quero adorar um Deus que passa a mão na cabeça de injustos. Eu quero adorar um Deus consistente. E as Escrituras nos dizem que o castigo que nos traz a paz, não estamos mais em litígio, Deus não está em litígio contra nós. Ele foi colocado, o castigo foi colocado sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, meus irmãos, aqui está a dramatização desta realidade espiritual que é essencial para a nossa vida. Não mais culpa, não mais pecado. Agora, na verdade, meus irmãos, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ah, que realidade maravilhosa! A realidade do lavar purificador do sangue do Cordeiro. Aí, terminando, menciono só um aspecto que eu acho deveras interessante e importante neste texto. Aquele que participa deve participar condignamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E, meus irmãos, preste bem atenção. Eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo. Todas as vezes que eu me examino, eu digo comigo mesmo: não posso participar. Eu não tenho dignidade suficiente. Até que eu descobri o que as Escrituras estão dizendo. Se você encontrar alguma dignidade em você, preste bem atenção. Se você encontrar alguma coisa que você imagina que torna você digno de participar em você mesmo, é porque você é indigno. Mas se você entender que não há nada digno em você, que o faça então competente a participar, você é digno. A nossa dignidade não está em nós, a nossa dignidade está num outro alguém fora de nós. Quando nós nos aproximamos, na verdade nós estamos fiados única e exclusivamente na dignidade de Jesus. É Jesus que nos faz dignos.
É Jesus, na verdade, que se apresenta diante do Pai em nosso favor, advoga a nossa causa, toma para si, na verdade, a responsabilidade de colocar-se como o mediador supremo, aquele que ofereceu-se a si mesmo em nosso favor. Portanto, se você é digno, você não é digno. Mas se você reconhece que você não é digno, você é digno. A sua dignidade não está em você mesmo, está no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, simples, né? Esta mesinha tão simples. Quantas realidades espirituais. Quantas realidades. Que Deus nos abençoe. O apóstolo Paulo nos afirma, porque eu recebi do Senhor. Foi revelação. Ele não voltou a Jerusalém para ser instruído pelos apóstolos. Você sabe muito bem que o apóstolo Paulo não estava ali no momento da ceia, mas ele é tão preciso por quanto ele recebe diretamente, ele recebe por revelação o que ele escreve. Que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Nós também não estávamos lá, não é verdade? Nenhum de nós estava lá. Mas também nós recebemos, meus irmãos, agora, pela revelação da palavra de Deus, tendo os nossos olhos iluminados para entendê-la, e depois da exposição desta santa e bendita palavra, nós somos convidados, todos nós, para participarmos da mesa do Senhor. Esta mesa não é uma mesa presbiteriana. Esta é a mesa do Senhor. Todos aqueles, portanto, que são da família da fé e que estejam comprometidos com uma igreja genuinamente evangélica e que sejam membros em comunhão destas igrejas, são cordialmente convidados a participarmos. Esta é a mesa do povo do Senhor. Participe, portanto. E se você entende que você é indigno de participar, lembre-se, a sua dignidade está em Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, é por isso que a Santa Ceia também se chama, tem este aspecto eucarístico, né? É a Eucaristia, né? É ações de graças, mas não é o único aspecto. Tendo dado graças, é isso que nós faremos neste instante. Bendito Deus, nós te damos graças. Ao participarmos, ó Deus, desta mesa, e vendo os nossos olhos abertos para esta dimensão espiritual, sacramental, te bendizemos, ó Senhor, porque enquanto a nossa boca se alimenta deste pão, é de Cristo que nós queremos efetivamente nos alimentar. Te imploramos que tu, ó Deus, nos prepares para esta hora. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Convido os nossos presbíteros a nos ajudar na distribuição, também os diáconos que se assentem aqui nos primeiros bancos.